Estava aqui pensando com os meus botões. Seja bem-vindo se você chegou nesse vídeo, né? Peço que acompanhem. Não vou fazer introdução de novo, veja os outros vídeos. E para quem veio do último vídeo, eu estava aqui pensando, né? Que tipo, eu ia fazer tudo, gravar e depois explicar, mas acontece que agora eu vou falar de alguns conceitos bem legais aqui. E eu vou gravar esse vídeo, basicamente, eu vou gravar essa minha linha de raciocínio aqui, tá? E explicando alguns detalhes, tá? Então, vamos lá. Eu tinha pedido aqui para o Copilot ele ajustar para mim a pesquisa, tá? Deixa eu vir aqui. Então, eu adicionei aqui um search term aqui, tá? Para pesquisar por nome ou por CPF. Aí, o que que eu fiz nesse search term? O que eu fiz não, né? O que que eu pedi para ele fazer? Ele faz um trim para tirar espaço do começo do fim. Aí, ele divide a string por espaço, tá? Então, se eu digitar Luiz, espaço Santana, ele vai dividir esse espaço. Aí ele vai selecionar os tokens, tirar a máscara. Então, se eu digitar CPF também, ele vai fazer isso. Vai pegar os tokens que não são vazios, vai fazer um toList disso aqui. Vai me gerar uma lista de strings sanitizadas, né? Então, se eu informar, por exemplo, Luiz Santana, ele vai me retornar, assim, ele vai me retornar um array com Luiz Santana, certo? Ele vai fazer isso. Se eu pegar um CPF, então, sei lá, 3 ponto, caramba, 3.123 traço 2. Aqui, ele vai me retornar apenas 789.987.987.12. Ele vai me retornar só isso. Esse array com um único objeto, tá? E aí, o que que ele vai fazer aqui embaixo? Deixa eu apagar isso aqui. O que que ele vai fazer aqui embaixo? Ele vai montar o like para mim, tá? Então, aqui, ó, ele vai pegar, vai fazer um join. Deixa eu voltar aqui, né? Ele vai fazer um join, por exemplo, disso aqui para mim, com o operador porcentagem ali no meio da string. Então, o Luiz Santana, no final vai ficar Luiz Santana. Vai ficar assim, tá? E aqui eu tenho uma coisa bem legal, que eu acho que eu não comentei em nenhum vídeo ainda, né? Não comentei. Que é a gente usar as funções do banco como elas são, tá? Então aqui eu gerei essa string, e o que que eu vou fazer? O where AF functions I like. Isso aqui, cadê? Ele vem do namespace, ó, NPGSQL, ou melhor, é uma extensão do NPGSQL, ou seja, ele trouxe aquela função de banco aqui para dentro do nosso código. Então, não basta a gente fazer um carry where, por exemplo, deixa eu até colocar um ou aqui, x.nome completo contains, por exemplo, ali o like pattern. Não é somente isso, porque isso aqui ele vai usar uma outra operação dentro do banco, ele vai traduzir de outra maneira e não vai utilizar ali os recursos, tá? Então a gente precisa também, e aí que entra o ponto da gente estudar as bibliotecas, da gente saber, lógico, hoje tem IA para ajudar? Tem. Mas se você não sabe que existe isso aqui, como é que você vai pedir para a IA implementar, né? Então, é necessário a gente estudar os fundamentos, estudar as ferramentas que a gente está usando para saber como que a gente pede para a IA implementar alguma coisa muito específica. Isso aqui eu pedi para a IA implementar porque eu não queria escrever todo esse código. Eu falei, cara, implementa isso para mim, assim, assim, assado, faz isso, isso. Até mesmo por isso que eu gosto do Copilot. Outro dia eu estava tendo uma conversa com os colegas de trabalho, falaram, tem que usar o cursor, porque o cursor o agente é mais inteligente, tal, não sei o que, larará, também tá usando Copilot e o cursor é melhor. Aí eu falei, não, é que eu prefiro um pouco mais de controle, mas eu vou testar o cursor, galera. Não se preocupe, eu vou testar o cursor para ver como que eu me saio com ele, ou como que ele se sai comigo. Mas aqui eu vou prompt por prompt, fazendo coisinhas pequenas e ajustando ele para que ele me entregue o que eu preciso. E aí eu peço coisinhas mais pequenas ali, não um contexto enorme, para poder implementar. Aí ele gerou isso aqui para mim, que era uma coisa que eu ia fazer de uma maneira um pouco mais simples, mas ok.
fez a função where, tá? Fez o where aqui dentro, então se os tokens ali são maiores que zero, ou seja, eles não vieram negativos, né, não é um string empty, ele vai montar o like aqui para mim, aí ele faz o order by por nome, faz o count ali desse filtro, porque agora se eu tenho filtro, então eu não tenho mais, sei lá, 5 milhões de registros, agora eu tenho meio milhão de registros com aquele filtro que eu informei. Total de páginas e assim, vida que segue, tá? Então eu pedi para ele implementar isso. Eu não testei ainda. O que eu vou fazer na real é outra coisa. Eu estava pensando aqui já na implementação de uma arquitetura um pouco mais bonita, um pouco mais... Não é aqui, cadê? Shard. Um pouco mais palpável e mais, assim, voltada à produção. Que aí a gente já começa a falar da questão da manutenibilidade ou manutenibilidade. Acho que é manutenabilidade. Cadê? Manutenabilidade. Manutenibilidade. Que é como a gente consegue, quão fácil é dar manutenção no código, tá? E aqui entra aqueles indicadores do Visual Studio que talvez em outro momento a gente entre nele. Mas vamos lá, eu vou implementar aqui, começar essa implementação, essa separação de responsabilidades. Eu geralmente começo pelo repositório. Então, o que eu vou colocar no repositório? Minha interface base de repositório. Então, eu estava criando aqui a interface do tipo genérico. Sendo do tipo genérico, ela vai funcionar para todas as entidades que o DB Context está manipulando. A gente pode fazer para as classes que não são DB Context ali, mas esse é outro assunto. Where the class new, então aqui eu estou colocando as constraints ou restraint constraints. Para qual essa interface, para quem essa interface pode ser utilizada? Então, onde T é uma classe e ela pode ser instanciada, tá? Essa classe ela pode ser instanciada, então ele só vai funcionar para isso, que aí daí as nossas entidades elas são classes e são instanciáveis. Agora, se eu pego uma classe que não é, aí ele não vai funcionar porque o dbContext não vai ter a referência dele, tá? Então vamos lá, eu tenho esse repositório, eu vou ter aqui o buscar paginado. Aqui entra uma coisa interessante, que é que eu estava pensando antes de começar a gravar o vídeo. Como que eu faço esses parâmetros aqui? Aí eu fazia geralmente assim. Public class, paginação, parâmetros. O que eu tenho comum na minha paginação? Tamanho de página e tal. Então eu tenho isso aqui. E aí eu vou passar para cá. Paginação, parâmetros, parâmetros. Beleza. Eu vou ter o buscar por ID, eu vou ter o criar, eu vou ter o atualizar, eu vou ter o deletar. CRUD, certo? Então, buscar por ID. Eu gosto de usar os overloads, então eu coloco só buscar. Por que os overloads? Porque eu tenho um método só, uma assinatura com vários parâmetros que eu posso utilizar. Criar, criar, atualizar, deletar ou excluir. Eu vou usar excluir que eu acho mais bonito. Deletar eu acho que é meio um inglês aportuguesado. Apesar, né, que o código aqui já tá tudo cagado, tá um português aqui, então... Sim vai, gente. É assim, é sem massagem. Beleza, então eu criei o repositório base. Eu vou criar também a implementação base. Tá? Então eu vou criar aqui um public class repositório. Vamos ver se o Copilot vai me ajudar aqui. Ah, meu Copilot está preguiçoso, velho. Repositório. Ah, tá. Faltou aquele ser genérico. T. Dá para colocar T. Dá para colocar T entidade. Para não ficar muito vago. T entidade aqui. Where T entidade, class, new, beleza. Aí, como é uma interface, ele vai pedir para implementar. A gente implementa os métodos, todos eles, tá?
que essa classe, que esse repositório base vai ter? Eu vou ter um contexto protected. Por que eu vou ter um contexto protected? Porque todo mundo que herdar repositório vai conseguir acessar esse contexto. E aí eu vou ter uma injeção só de contexto funcionando em todos os repositórios. E vai ser um read-only também. Cadê? Como que é o nome do contexto mesmo? É gerenciamento contexto. É isso aqui. Chamar de contexto. Get. Aí a gente vai fazer a injeção. Deixa eu... Tem hora que ele ajuda, tem hora que ele atrapalha. Eu vou injetar esse cara aqui, certo? Eu gosto do expression body. Read only, por que que ele... protected cannot be read only? Por que não? Bom, então protected com get, só. Aí o que que a gente vai fazer aqui? Aqui que é o ponto mágico do rolê. O que acontece? Como é que a gente passa os parâmetros para dentro da query? Tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Public Abstract Class. Eu não posso utilizar a minha classe de parâmetros básica. E que eu vou criar aqui? Eu vou criar um public abstract. Public abstract, eu vou chamar uma expression, tá? Vou chamar uma func. E aí o que eu vou fazer aqui também? Eu vou colocar t-entidade, tá? Porque isso aqui vai funcionar somente para entidade. Aí eu coloquei t-entidade, bool, filtro, ó, maravilha, filtro. Ele não vai retornar nulo, não é nulo, ele vai sempre retornar um filtro. E eu tenho que retornar também a minha ordenação. Então, public abstract order. Nossa, eu acho que ele está me ouvindo. Só pode. Na verdade, aqui é um método. Aqui não é um get, aqui é um método. Aqui também. Eu acho que ele está me ouvindo, mas tudo bem. Aqui a gente vai colocar o parâmetro t-entidade, que vai ser equivalente. Deixa eu diminuir isso aqui, tá? Por que a gente está criando esses métodos aqui? Primeiro, para a gente não depender de biblioteca externa. E segundo, que esse cara aqui, quando a gente pegar, isso aqui é uma function, tá? Isso aqui é uma function que a gente vai mandar para dentro. Então, aqui, ó, where... Gente, me dá um segundinho, peraí. Voltando, então. E isso aqui são funções, são expressions, tanto expression quanto func que a gente pode passar aqui, tá? E a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui, tá? O order by, por exemplo, é uma function, cadê? Vamos ver se aparece a assinatura, ó. Ele recebe ali, ó, o source, né, que é o this, é o iCarryable, expression func the source key. Então, key selector ali. E aí eu não sei se ele colocou certo aqui, não. Tem entidade... eu vou deixar tem entidade, vamos ver o que acontece, tá? E aí, por essa classe ser abstrata, todo mundo que implementar essa classe, obrigatoriamente tem que implementar esse filtro. E aí a gente pode ter mais parâmetros ali para fazer, tá? Então a gente cria. E aí a gente separa a responsabilidade de o repositório, por exemplo, eu tenho que criar um overload desse método em cada repositório para poder receber um parâmetro ou dois parâmetros diferentes. Não, eu recebo o objeto, eu vou pegar o filtro, vou pegar o order by e vida que segue, tá? Buscar por ID não tenho que discutir, o criar também não, o atualizar também não e o excluir também não. E como vocês podem ver, todos são tasks, todos são assíncronos, tá? Uma vez eu fui num evento que a discussão era se a gente deve programar assíncrono. Tinha café aqui. Se a gente deve ou não programar assíncrono sempre. É uma discussão bem legal. E eu até recomendo você dar uma pesquisada, dar uma estudada sobre isso. Eu, particularmente, prefiro implementar tudo assíncrono, tudo por uma questão de... O que acontece? Quando você vê uma requisição quando você... e faltou uma coisa que eu já vou colocar. Quando o .NET recebe uma requisição, ele pega uma thread para responder aquela requisição. Se você faz assíncrono,
essa thread chama outra, que chama outra, que chama outra, e elas não aguardam a resposta. Quando você chama síncrono, essa primeira task fica travada até essa outra task terminar, até essa outra, até tal, então ela fica encavalada, e aí você acaba fazendo uma aplicação bloqueante, porque daí ela tem um limite. Se você pegar o Yes, ele tem um limite de threads que ele pode por aplicação ali. Porque senão você vai ter que alocar o servidor inteiro para uma aplicação só. E mesmo assim você vai chegar no limite do servidor. E o assíncrono, se não me engano, ele funciona dessa maneira. E aí uma coisa que faltou aqui, que eu não coloquei, foi o cancellation token. Isso aqui também é bem importante, tá? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses caras aqui, porque daí ele reimplementa. Então, a gente passa os parâmetros e um cancellation token, certo? Aí aqui eu vou fazer o implement missMembers, e aqui ele vai trazer. Então, nessa paginação, o que a gente vai fazer aqui como base? Eu vou fazer assim, eu já tenho o contexto ali, eu vou pegar o db7, var db7, ele vai pegar o contexto da minha entidade, beleza? Ponto asCarryable, ponto, tem mais um negócio aqui que eu coloco, eu esqueci agora qual que é o método aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, pera aí, uma coisa bem importante para colocar aqui, as no tracking with identity resolution. O que é o as no tracking? Tá? Aqui no caso pode ser o as no tracking. Como eu comentei no vídeo passado, o Entity Framework, quando você faz um add, update ou qualquer coisa, ele faz o tracking daquela entidade que você colocou no contexto para ele ficar manipulando. Só que isso gera um pequeno overload ali, uma pequena sobrecarga dentro. Assim, não é uma sobrecarga enorme, mas ela se torna enorme se você lida com muita coisa. Que qualquer modificação naquele atributo, naquela entidade, aquele registro, ele fala, opa, tem um atributo aqui diferente, aí no save change da vida, ele vai alterar aquilo. E isso é um problema, porque se você altera um objeto apenas para exibir um dado diferente, alguma coisa, enfim, mas você altera e ele está fazendo o tracking disso, ele vai ficar mapeando e vai depois tentar salvar no banco. E aí você tem um problema. Quando a gente coloca o as no track, então tudo aquilo que ele está trazendo do banco naquele momento, ele não está fazendo track, ele está só como se fosse assim, olha, toma aqui os registros e você que se vire com eles. Se você quiser que eu faça alguma coisa, você me fala, tá? Mais ou menos isso. Aí a gente está pegando o db7 como iCarryable as no tracking, tá? O que a gente faz aqui agora? Que eu me esqueci, deixa eu ver. Eu tenho que fazer o filtro. Então, eu vou fazer o seguinte, var carry recebe, perfeito, maravilha. Aí depois, feito o filtro, eu vou fazer um count disso, tá? Então, var count, ou melhor, total, recebe count, aí eu vou colocar no caso count async, tá? Await count async, e eu passo o token aqui. E ele reclamou ali, né, do await, porque eu não tenho o async ali no método. Beleza. Então, eu filtrei a minha tabela e retornei a quantidade total de registros. Por que eu falo que essa abordagem ela é um pouco ruim? Porque ela vai duas vezes no banco. Ela vai primeiro para contar e depois ela vai para pegar os registros, tá? Tem que achar uma maneira melhor. Eu vou estudar uma maneira melhor de implementar isso aqui, mas funciona. Desde que você otimize, a coisa toda funciona. Uma outra coisa que dá para colocar, eu já vou tentar fazer, mas não agora. Vamos lá. Aí tem total itens. Aí depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou tratar a paginação. Então, eu venho aqui, public, eu vou retornar uma tupla aqui, que vai ser public int, não sei se vai ser desse jeito, não, acho que não é desse jeito. Deixa eu colocar um void aqui, paginação, só que aqui, order by, eu vou colocar só como ordenação.
paginação. Eu vou chamar de preparar paginação aqui. Preparar paginação. Tá? E aqui eu vou colocar um atributo private read. Não, read only não. Bool. Paginação preparada. Recebe false. Ok. Então aqui eu vou chamar de paginação preparada recebe true. Por que que eu vou colocar aquilo ali? Já vou mostrar para vocês. Aí, o que que eu vou fazer? If, não precisa colocar nem if. Página recebe. Página é menor ou igual a zero. Então ela vai receber, não, menor que zero, vou colocar menor que zero. Ela vai receber zero. Se página menor que zero, não, página menor ou igual a, não, menor ou igual a zero, recebe zero. Se ela for maior que zero, no caso é 1, então vai receber página menos 1. Como eu comentei ali na questão da paginação. Eu podia só vir aqui e copiar daqui, né? Cadê? É que aqui eu estou fazendo com if. If menor ou igual a zero, recebe 1. Então, if menor ou igual a zero, é que ele não vai receber 1, ele vai receber 0. E aí, depois, se não for maior, recebe a página menos 1. Aí, prepara-se, não, if, eu tenho que colocar um if, né? Paginação preparada, vai receber isso aqui. E aí, se eu tenho else, eu já faço aqui um, não é break, é contínua? Aí depois eu faço um else aqui, vamos fazer um else. Não precisa fazer um else, vamos lá. Turn void, beleza? Se não, página recebe página menos 1 e tamanho de página vai receber a mesma coisa. Então, no caso, o tamanho de página, se for menor que 10, não, menor ou igual a 0, eu vou colocar aqui o tamanho da página 10, senão é o tamanho da página. Isso aqui é uma atribuição ternária, eu acho que se eu não me engano chama assim, atribuição ternária. Algo do tipo. Aqui é basicamente a gente está substituindo o if, tá? Então, aqui eu pegaria if página, é basicamente isso aqui. Página é menor que 0, página é menor que isso, então... e aqui também eu posso colocar, né? Página maior que 100, então vai receber 100, se não o tamanho da página. Então, o que eu estou falando aqui, página é menor ou igual a 0? É. Então, recebe 0, que eu vou começar a contar do 0. Se página for menor ou igual a 0, então é um número positivo, é um inteiro maior. E aí, eu vou subtrair um número. E o tamanho da página é a mesma coisa. O tamanho da página é negativo? Então pega o default que é 10. Se não, o tamanho da página é maior que 100, né? Aqui é como se fosse o else. O tamanho da página é maior que 100, então recebe 100. Se não, vai receber o tamanho da página. Então, se a página estiver entre 1 e 100, na verdade maior que 100, né? Então, se for igual a 100, ele ainda vai pegar 100. Aqui eu poderia colocar maior ou igual a 100? Não, deixa assim, tá bom assim. E tem a preparação da página aqui. Aí eu venho aqui e faço o seguinte, parâmetros, preparar paginação, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu já peguei o carry ali, peguei o count, agora eu vou pegar o resultado. Result, var result, recebe, await, acho que é await, carry, não, carry, order by parâmetros, ponto, skip, parâmetros, ponto, página, take, não, agora não preciso da sua ajuda, skip, o tamanho da página, take, parâmetros, página, aqui eu tenho um select, e aqui não vai ser ordenação, vai ser projeção que eu vou chamar, tá? E aí eu vou criar esse create abstract method aqui, projeção. Não sei por que apareceu um int aqui no meio, mas... na verdade aqui vai ser, eu vou mover esse método aqui para cima, tá? E eu vou chamar, eu acho que é tem entidade. Acho que não é tudo aquilo ali não, pera aí. É que eu não lembro, eu não tenho aqui nenhuma... ele funcionou, não reclamou, pronto, to list assim.
Cancellation token. Por que que o cancellation token é importante, tá? Porque se essa task, se essa requisição for parada no meio, a gente está em 25 minutos, se essa requisição for parada no meio, ele cancela tudo dali para baixo, tá? Ele pausa o trabalho dali para baixo. E aí a gente tem return. Retorna uma tupla aqui. Esse aqui é o formato de tupla, tá? No C Sharp. Depois vocês dão uma estudada nessa questão. Esse aqui é o método mais complexo dessa classe. Beleza. Então, eu vou retornar um enumerable. Eu posso retornar aqui para o to alguma coisa. Deixa o to list mesmo, tá tudo bem. Ok, aí nós vamos buscar aqui. Legal, db7, então eu pego o db7. Aí eu pego, na verdade eu até poderia fazer assim, contexto. Pegar aqui, vamos otimizar um pouco mais, né? Vamos no db7 depois, então eu pego contexto, set entidade, as variable, as no tracking, where. Vamos quebrar a linha aqui, só para ficar mais bonito. Where. Então eu só faço where, não fiz to list, não fiz nada, não trouxe nada para a memória. Ah, isso é importante, bem observado. O carryable, ele não processa nada em memória enquanto a gente não faz um toList, ou um toCollection, ou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. ToArray, toDictionary, ele não faz nada, tá? Ele vai só montando o objeto em memória. Por isso até que, para cada método que a gente chama, ele retorna um novo resultado ali para uma nova variável. E a gente vai concatenando. Isso aqui eu acho que é o padrão Builder, se eu não me engano. Builder? Chain of alguma coisa, não lembro agora, mas isso aqui é um padrão de projeto. É um design pattern que existe, que já resolveu bastante coisa. E aqui resolve pra gente dessa maneira. Então ele vai, para cada chamada aqui, ele gera um novo objeto pra gente. No entanto que, não, aqui tá com a variable ainda. Certo? Então, contamos, preparamos a paginação, e aqui, por que que eu coloquei esse if aqui? Nas outras implementações minhas eu não tenho. Porque se por acaso a gente chamar isso aqui duas vezes, ele não vai preparar a página duas vezes e a gente pegar uma página anterior, tá? Beleza, retorna itens aqui e tudo mais. Buscar por ID não tem muito segredo, né? Return, await, contexto, de entidade, find sync, ID, aqui, beleza, ID token. Deixa eu ver qual que é o rolê que ele vai sugerir aqui. Beleza, aqui a gente pode passar várias chaves ali primárias pro db7. Então, tá, o que ele reclamou mais aqui? Task, entidade. Ele pediu para mudar o valor, que pode ser que não exista, né? Então, a gente muda aqui o tem entidade. Deixa eu ver o que ele reclamou. Change signatory. Então, a gente mudou a assinatura aqui da interface, consequentemente daqui da... Que a entidade pode não existir, tá? Então, é isso. Por isso que ele está aqui. Eu gosto de colocar como expression body, porque só tem uma linha, não tem o porquê. Ah, e aqui eu não coloco o as no tracking, porque como eu estou buscando por ID, talvez eu possa querer fazer alguma coisa, tá? Com esse cara ali, em memória. Criar, mesma coisa, então a gente vai... aqui, na verdade, nem precisava retornar um task entidade. Mas vamos lá. Contexto. Set entidade add. Não. Await. Contexto. Save change async token. Pronto. Aqui, de fato, pode ser um task normal, tá? Eu vou aplicar uma reassinatura aqui, porque eu não preciso retornar mais nada. Por que que eu não preciso retornar? O Entity Framework vai estar mapeando essa entidade. Então, quando ele fizer o insert, que eu precisar do ID, do ID daquele cara, ele já vai ter lá no objeto após executar esse método. Tá, então, mudei. O atualizar também é a mesma coisa. Eu vou tirar daqui e vou aplicar um refactor no method. E o booleano é a mesma coisa. O delete ali, o excluir, eu vou deixar com bool para ele retornar true ou false, se ele modificou ou não. Tá? Aqui, eu poderia ter copiado as outras coisas de lá? Poderia, gente, mas eu vou escrevendo.
Não, aqui é set, não, aqui é update. Ah, tá, ele retornou um até. Ah, legal, poderia fazer isso também. Aqui eu faço um return, em vez de fazer um await aqui, eu faço return e tiro o async daqui. E querendo ou não, ele tá retornando. Ah, mas aqui deu ruim. Por que que deu ruim? Entendi. Ah, não tem task from result aqui, não. Isso. E o excluir é a mesma coisa. Então a gente vai. Cadê o exemplo que você passou? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não. Lá. A entidade recebe contexto, monto, find a sync. Sync pass cancellation token. E que nesse caso eu coloco aqui. E aí, if entidade is not null, então o que a gente vai fazer? Não, if entidade is null, return false, não tem nada aqui. O que você tá? Ah, tá, faltou um await aqui. Await, que eu preciso do objeto entidade. Então, se a entidade é nula, retorna false. Else, eu vou fazer um contexto, set entidade remove, save changes, return true. Eu posso fazer um return save changes maior que zero. Porque o save changes retorna inteiro, de quantas entidades ele alterou nessa transaction aqui que ele gerou, tá? Então, se é maior que zero, ele apagou. Se não é maior que zero, ele não apagou, então retorna falso. Aí aqui, tá, isso tá reclamando do texto, então beleza. O nosso repositório base tá feito, tá? Tá feito. E a nossa paginação parâmetros também tá feita. Beleza, aí vamos lá. O que excluir? Ah, aqui não tá chamando ainda. Então eu tenho a interface base, tenho o repositório base. Esse repositório base eu faço ele abstract. Hum, vou deixar ele genérico. Eu vou deixar ele genérico e vou usar ele como genérico, por enquanto. E o paginação parâmetros que eu vou implementar. Então eu vou fazer o seguinte. Não vai ser nessa... tá, isso aqui tá no shared. Tudo bem. Aí, eu separei aqui agora o que eu estou fazendo, tá? Tem uma arquitetura que chama Vertical Sliced Architecture. Você não precisa seguir isso aqui. Não estou dizendo que isso aqui é melhor que qualquer outra coisa. Eu gosto dessa separação, tá? E aí, o que a gente faz nessa Vertical Sliced Architecture? A gente separa as ferramentas na pastinha pela stack inteira. Então, o cliente vai ter toda a implementação de cliente, o endereço, toda a implementação de endereço, tudo mais. E meio que a gente não tem controllers, models e tal. Pode ter, tá tudo certo. Mas eu gosto desse tipo, eu vou usar esse tipo porque eu acho mais simples de lidar com todas as coisas, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou criar... Na verdade eu nem preciso vir aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa entidade e eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Move to client, move types to match files in file. Então eu vou mover tudo, cada um para sua classe. Eu vou pegar o cliente e mover para cá. As view models, fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa aqui, beleza. Aí aqui eu vou implementar o repositório. Eu vou criar aqui uma classe, eu vou chamar de cliente repositório. Aqui vai ser uma classe sealed, que ela não vai mudar, ela não vai ser herdada. Aí, não, eu vou pegar primeiro o repositório. Na verdade, fiz errado, pera. Vou criar primeiro uma interface. Public interface. Aí cliente repositório, que vai herdar de repositório.
e ele vai utilizar cliente. E aqui eu vou precisar fazer um refactor do namespace. Use namespace, ok. Certo, cliente. O que ele está reclamando? Ah, tá. Aqui eu vou nomear para clientes. E aí eu faço um refactor de novo, porque tá dando conflito com o nome da pasta com o nome da classe, tá? Então eu coloco aqui eu coloco plural. Mas por que que ele ainda não achou o cliente? Tá? Ah, tá. Ok. Estranho. O que que tá acontecendo? Ah, tá. Create the full constructor. Vou criar um protected aqui. Protected. Ser public. Interno. Eu vou deixar public por enquanto. Porque como eu coloquei aquela constraint do tem que ser instanciada, então ele reclamou disso. Eu não tenho nenhum método customizado para cliente. Eu só criei isso aqui para poder ter ali o tipo específico. Aí aqui eu vou dar de repositório, cliente, certo? E ali eu vou implementar o iClient repositório, tá? Lembra? Aberto para extensão, fechado para mudança. Beleza? Aqui ele vai ter o contexto e os métodos ali, de certo modo, não vão mudar. Aí a gente vai lá no Programs CS. Cadê aqui minhas... Então, builder.services, add scoped. Aí aqui eu coloco iClient repositório. Beleza, já colocou. Importou, mas... Então, eu crio aqui. Ok, beleza. Separei a minha responsabilidade de banco de dados em uma classe. Agora, eu vou criar a responsabilidade de serviço. Serviço de... Eu vou chamar de serviço de domínio, tá? Que é o que vai validar as regras de negócio. Apesar do negócio nosso aqui é bem enxuto, mas tudo bem. Então, public interface. E aí, nesse caso, eu não vou criar uma genérica. Não, eu não vou criar uma classe genérica, uma interface genérica. Vai dar ruim. Então, iClient serviço, tá? Vai ser uma interface. E aí, eu vou ter um public class, CLF class também. Cliente, serviço. Tá difícil hoje. Beleza. No meu serviço, private read only, cliente repositório. Vou chamar só de repositório. Repositório. E aqui a gente injeta do construtor. Tá? Galera, atalho de teclado é vida, tá? Ctrl Enter, Alt Enter, Alt ponto, Ctrl ponto. Vocês têm que aprender a usar, que acelera pra caramba o rolê. Certo. No meu serviço, eu tenho os seguintes métodos para fazer. Tá? Então, task. Aqui eu vou fazer uma amarração que eu não gosto. Deixa eu pensar nessa decisão aqui, que essa decisão aqui vai ser importante. Essa decisão vai ser importante. Eu uso esse service como application service ou como domain service? Vou usar como application service. Qual que é a diferença dos dois? Domain service só lida com entidade. Application service lida com entidade e view models. Então, para esse caso, como eu tenho as view models, então eu quero tirar a manipulação das view models da controller e trazer para dentro do service. Então, eu vou criar, eu vou trocar de service para... como que é o nome do negócio? Command. E aí, em vez de eu ter uma classe... beleza. Faço isso ou não faço isso? Não, vou começar pelo básico e se eu precisar... Não, o outro eu implemento com
o mediator. Eu gosto do mediator, do padrão mediator. Então tá, iClient Service. Esse cara aqui é para entidades e view models. Beleza. Então, task. Eu vou pegar task de paginação. Então, aqui eu vou ter um cliente index view model. Index não. Cliente pagination view model. E vai receber, eu vou receber um buscar. E aí, aqui eu preciso criar uma paginação. Então, eu vou criar uma public class, sealed class. Opa. Sealed class, cliente, paginação, parâmetros. Paginação, parâmetros, cliente. Beleza? Aí ele vai pedir para implementar. Alt Enter aqui. Beleza, vou implementar tudo aquilo ali. Sucesso. Cliente, paginação, parâmetros. Tinha mais uma coisa que eu tinha que fazer aqui. Lembrei. Vou criar um construtor. Não. Deixa assim. Tá bom assim. Aí aqui eu vou ter o cliente, paginação, parâmetros. Parâmetros, certo? Eu vou buscar a minha paginação de clientes. Depois eu vou fazer um task. Task. Eu não vou retornar nada para controller, então eu vou ter aqui um... Ah, não. Eu vou ter um cliente detalhes view model, tá? Então, buscar int id, certo? Eu vou ter um task, aí no caso é vazio, cadastrar cliente, aqui é cliente, cadastro view model. Eu vou ter o task atualizar, eu vou ter a task excluir, certo? Beleza, fechou? Basicamente eu tenho os meus serviços. A minha interface com a controller vai ser através de view models, porém a minha interface com o repositório vai ser com as entidades, certo? Vocês entenderam isso? Se não entenderam, deixa num comentário aí que eu explico um pouco mais. Mas eu estou fazendo parte a parte para ficar fácil. Eu acho que está fácil. Aí, beleza. A gente implementa os métodos aqui na classe agora, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou instalar um pacote chamado Mapster. Eu uso o Mapster, eu faço na mão. Vou fazer na mão. Vai ser de boa, pouca coisa. Então, buscar. O que eu vou fazer? var resposta. Resposta não. Consulta. Recebe await. Ah, e faltou uma coisa. Faltou o cancellation token aqui, peraí. Sem cancellation token, rapaz. Usa cancellation token. Aí a gente reimplementa. Ok, então vamos lá. var resposta recebe await repositório ponto buscar parâmetros e token. Do await normal. Ctrl ponto make buscar async. Legal, ele pegou a resposta e data. Agora eu preciso converter isso. Aí vou criar um objeto aqui. Então vou pegar aqui agora não é resposta que eu precisava criar, é chamar de dados. Levar resposta, recebe new cliente, pagination, não, new cliente, index view model, não, paginação. Esse cara aqui recebe itens. Então, itens vai ser dados.data.select cliente. E aí, eu vou fazer um... Ele não vai mostrar aqui, não? Me ajuda aí, tio. New cliente index... Opa! Cliente index view model. Tá reclamando.
Itens é quem? Video only clientes. Ah, tá. E aqui falta, acho que um to list só. Então, aqui, a gente vai fazer, vamos ver se ele vai completar. Não completou, então id, isso.id. Você tá de sacanagem, CPF, x.cpf. É meio chato, é um corno job, mas tudo bem. Nome, aí e-mail, agora ele mostrou ali x-e-mail e nascimento, x.nascimento, telefone, beleza. Mapeei. Aí o que que a gente vai fazer aqui mais? Tem page, que vai receber parâmetros página. Page size, parâmetros, ponto, tamanho de página. Search term tem que vir aqui. Então, nesse cara aqui, a gente vai criar umas... Na verdade, eu posso criá-la aqui. Então, eu vou criar aqui prop, string, carry. Chama de carry. Carry não, consulta, né? Vamos deixar portuguesado mesmo. Consulta. Aí, aqui a gente vai trazer, cadê onde eu estava? Tava aqui, então, eu posso nomear também, né? Vamos fazendo página e página, isso aqui é Ctrl RR, tá? Consulta, então, parâmetros.consulta, o mais que ele pede aqui, total itens, eu vou pegar ali o dados.total, total pages, total pages é total vezes, total dividido por tamanho da página, né? Então, dados.total dividido por parâmetro tamanho de página. Beleza? Return. Na verdade, a gente pode até fazer direto aqui para diminuir carga. Return. Return new. Ele reclamou aqui. Tá, legal. Como o tipo já está especificado, o C# novo já tem essa questão aqui de não precisar especificar. Então, aqui a gente está convertendo. A gente recebeu os parâmetros, mandou para o banco e olha como foi legal. A gente implementou aqui a paginação parâmetros, que está aqui em cima, né? E ele herda de paginação parâmetros. Lembra do, se eu não me engano, é a substituição de Liskov que permite isso aqui. Na verdade, acho que a substituição de Liskov é outro rolê, né? É o filho podendo ser substituído pelo pai. Aqui é o contrário, né? Aqui é uma herança, uma específica no lugar da genérica. Mas, enfim. Implementamos aqui, passamos o cancellation token, beleza. Tá aqui, paga ponto e vírgula. Acredito que era isso. Deixa eu colocar só um... Tá bom, beleza. Fica no mesmo tipo. Aqui também tá certinho. Aqui também a gente pode... Não, gostei disso. Constructor, também não. Ok, deixa assim. Pode ser o construtor. Pode ser o construtor? Não, deixa assim. Vamos lá, vamos seguir. Então, beleza. Buscar por ID. Isso aqui, easy busy. A gente pega aqui, var cliente, recebe await, e a gente coloca como síncrono ali. Repositório, acho que é minúsculo, né? Repositório.buscar id token, beleza? Aí, return new. Cara, tá zoado esse Copilot, hein? Muito estranho. Beleza, cliente, é dia que ele reclamou por quê? Ah, tá. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma interrogação, tá? Vou aplicar a mudança na assinatura do método. Vou fazer o seguinte. If cliente null, return null. Return null? Return null. Se não, retorna novo
o novo cliente, beleza? Feito. Aqui a gente não colocou a questão da busca de endereço, né? A gente pensa nessa possibilidade. A gente está em 50 minutos. Né? Esse vídeo aqui vai ser longo. Cadastrar. Cadastrar também é fácil. Var, novo cliente, recebe new cliente. E aqui, cliente, ponto, não? Não. Então, cliente, ponto, CPF, cliente, ponto, nascimento, beleza, completou. E-mail, nascimento, telefone, acho que ele... E um rolê, beleza. Cadastrou, if novo cliente, ponto, it's valid, is not valid. Na verdade, aqui a gente tem que retornar um rolê aqui. Fazer o seguinte, return novo cliente, ponto, notifications. Tá? Então, a gente muda a assinatura desse cara aqui. Eu vou retornar as notificações de erro que eu recebi. Caso contrário, eu vou fazer o seguinte, repositório, ponto, cadastrar, criar, cliente, novo cliente. Await, põe ali o async, novo cliente, token, beleza, e return novo client notification, return, eu posso colocar como uma new list notification aqui, uma lista vazia. Lista vazia ou um array? Acho que um array é melhor, né? Array. Return. Deixa a lista, deixa a notification também não resolve. Tem que ser a lista mesmo. Melhor, precisa criar um outro objeto. Acho que o novo cliente ponto notifications ali resolve, porque vai ser uma lista vazia de qualquer maneira, então a gente não aloca mais memória para isso, tá? Então, se ele não está válido, retorna a notificação. Ou melhor, aqui eu posso até, como a gente, como a gente tem o mesmo retorno, o que eu posso fazer aqui? Se está válido, então eu salvo. Tá? Se está válido, eu salvo. Se não, e aí no final eu vou retornar a lista de notifications de qualquer maneira. Ó, como a gente já melhorou um pouquinho, tá? Atualizar provavelmente vai seguir o mesmo rolê. Vamos lá, então var cliente existente recebe await repositório buscar. Aí eu pego aquele cliente ID ali. Não tem ID aqui? Ah, não, aqui não é cadastro de moda. Aqui é cliente atualizar de moda. Pega a assinatura. E aí a gente vai ter o ID aqui agora, token. Legal. A gente mapeia isso aqui para síncrono. Beleza. If null, o que eu vou fazer aqui? Return vazio. Return vazio. Cliente nome completo. Ó, aqui, ó. Aqui vai dar. Aqui, aqui era para dar. What the hell? Não, tá errado isso aqui. Então, cliente existente, ponto atualizar nome. Aí a gente pega cliente.nome. Complete cliente.nome. E aí, vamos ver se ele vai deixar e-mail. Beleza. Mais um segundinho. Não. Cliente existente. Ponto. Nascimento. Tá preguiçoso. Hoje telefone, e-mail, nascimento, telefone. CPF a gente não vai mudar. Aqui entra um ponto de segurança. Por que eu vou mudar o CPF? Poderia depois no final colocar assim, if, por exemplo, vou colocar como comentário aqui, if user igual administrador,
por exemplo, aí sim eu faço um cliente existente, ponto, atualizar CPF, tá? Se eu posso colocar isso aqui, porque daí, por exemplo, o usuário fulano lá foi cadastrou com o CPF errado. E aí agora aí agora o administrador precisa atualizar. Então, poderíamos fazer isso. Mas nesse momento não vamos atualizar CPF. CPF cadastrou, só select na base lá, update na base, beleza? Atualizei tudo. If cliente existente is valid, então eu vou fazer o que? Await repositório atualizar cliente existente. E token. Ele reclamou aqui. Atualizar? Faltou o ID. Mas por que tem esse ID ali? Então, vamos pegar aqui, cliente.id. CD, não. Viagem não. Pronto, maravilha. Atualizar, e aí eu faço o quê? Return, cliente existente, notifications. Mesma coisa. Opa, não. Altero o tipo para iRead Notification. E aqui eu vou retornar o quê? Aqui eu tenho que retornar uma lista vazia, porque o cliente não existe. Eu não tenho o que fazer. Beleza. Aí eu vou apagar esse comentário aqui. Excluir. Fácil. Await, repositório, excluir. Eu não preciso fazer um completed task. Aqui eu coloco assim, que aqui eu coloco como expression body. E, se eu não me engano, ele retorna um bool, não retorna um bool aqui? Retorna um bool, então aqui eu vou colocar como bool também. Bool. Literalmente é um bool. Refactoring, beleza? Ok, e aí eu só valido que foi ou não excluído. Beleza, temos o nosso serviço montado. Agora a gente vai lá na Program. Vou duplicar aqui, cliente serviço. Vamos renomear, né, para serviço. E eu vou copiar isso aqui, jogo aqui, apago i, cliente serviço. Beleza? Então separamos responsabilidades. Eu acho que está funcionando, mas a verdade vai vir agora. Então aqui no nosso controller agora a gente muda. Eu vou apagar esse cara. Cliente serviço, serviço. Aqui eu vou apagar. E vamos lá. Alt Enter maroto aqui, Initialize from Constructor. Vou fazer aqui um Expression Body, que eu só vou injetar esse serviço. Aqui eu vou substituir pelo quê? Cliente, paginação, parâmetros. Beleza? Eu vou apagar esse rolê inteiro aqui, ó. Tudinho. Certo? Paginação, não é paginação, vai ser, deixa como paginação, ou melhor, deixa como resposta. Resposta, certo? Então, eu vou aqui buscar parâmetros. Do que você está reclamando? Falta o token. Então, aqui, cancellation token, maroto. Beleza, aqui eu jogo token, maroto, sucesso. E aí a gente joga a resposta para cá. E eu posso até melhorar, deixar mais bonito ainda. Em vez de ter que criar uma variável, jogo direto aqui. E aí eu já deixo como expression body. Ó, que bonito. Vamos quebrar isso aqui em duas linhas, só para ficar mais bonito ainda. Beleza? Tá aqui o index em paginação. Nice. Aqui, beleza. Meu atributo V vazio, not null. Aqui eu apago. Ó, tem isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto bem importante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha garganta tá seca.
eu tenho esse cara aqui, certo? O que a gente pode fazer para resolver esse pepino aqui? Na verdade, eu vou primeiro substituir tudo isso aqui, tá? Então, eu vou chamar o serviço buscar e eu vou passar o ID e o value do ID e um token também. Então, esqueci que tem cancellation token aqui. Token e token, certo? Por que que eu consegui pegar o value aqui? Porque aqui ele já está verificando se é nulo. Se o ID é nulo, então já não continua. Mas caso contrário, eu pego o value ali que eu sei que o objeto não é nulo. Aí beleza, aí ele vai, verifica também se o cliente é vazio. Aí aqui ele faz um mapeamento, né? Ele faz um mapeamento para os detalhes de um módulo. Então, a gente apaga isso aqui. E a gente vai mandar... Não vou. A gente vai mandar só o quê? O cliente para cá. Aí, sucesso. Olha como a nossa controle está ficando mais limpa. Só que agora a gente tem um porém, né? Esse buscar aqui, ele está buscando apenas a entidade, tá? Ele não está buscando os dados de endereço nem nada. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui no repositório de cliente, eu vou fazer um... Cadê? Deixa eu achar isso aqui, deixa eu achar isso aqui. Eu vou criar um overload para o buscar por ID, tá? Então, o que que ele vai fazer aqui? Faz isso aqui, né? Por que que ele não achou o contexto? Oxi. Ah, não, aqui é a interface. Não é aqui. Eu não mexo. É aqui. Então, eu vou fazer um overriding aqui do buscar por ID. Aí eu vou fazer o quê? Return contexto ponto cliente. Eu posso selecionar o DB7 direto. Include. Oxe, cadê o include? Cadê o include? Ah, tá aqui. Endereço, tá? Then include cidade, then include estado, certo? Where id igual id, first or default async token. Eu podia fazer o first or default async aqui? Eu poderia. Mas uma vez eu li que esse first or default faz o Entity Framework pesquisar sequencial na tabela, tá? Não sei se isso ainda é verdade, então eu uso dessa maneira aqui, beleza? Deixa eu só ver aqui que ele está reclamando aqui, é DD new, então eu estou fazendo overriding. E na verdade, para ele ficar um pouquinho melhor, eu poderia colocar aqui como virtual. Tá? Então, a public virtual é aqui ou depois? É aqui. E aqui, em vez de ser new, ele vai colocar como overriding. Vamos ver. Método override. Então, eu crio um método virtual, um método que ele por si só funciona, mas ele pode ser sobrescrito. E aí, onde eu preciso sobrescrever, eu faço a sobrescrição dele. E aí ele vai começar a usar esse cara aqui, tá? Beleza. Aí aqui no cliente controller, tinha... Ah, tá, tem uns erros aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui no serviço. Aí aqui ele buscou cliente nulo, tá. E aqui falta o endereço, certo? Então, endereço recebe, perfeito. Cidade nome e estado sigla. Pronto, tá lá o nosso mapeamento separado. Na mão? Na mão, mas tudo bem. E aqui ele retorna o objeto. Legal? Beleza, então detalhe substituído. Agora vamos aqui no create. Vou apagar tudo isso aqui, porque eu não preciso mais, certo? Então, o que eu vou fazer? Var notification, notificações, chamar notificações, recebe await, serviço, ponto, cadastrar, cliente.
cliente cancellation token. Só que aqui eu vou colocar cancellation token aqui, token, e aí aqui eu coloco passando o token. Beleza. Aí, vamos lá. Aqui se der sucesso, então o que eu tenho que fazer? If notifications.n, not n, na verdade, se não tem nenhuma notificação, return redirect to action name of index, certo? Então, se eu não tenho nenhuma notificação de negócio, do domínio, então significa que tudo ocorreu bem. Caso contrário, notificações eu adiciono no meu model state, beleza? Aí tem o editar, mesma coisa, então eu vou apagar esse cara aqui. Na verdade, eu vou só substituir, né? Então, eu vou pegar aqui serviço, preciso colocar o cancellation token, não podemos esquecer do cancellation token. Serviço ponto buscar, vou passar o id.value token. Se for nulo, ele retorna, se não, aqui eu não preciso fazer esse mapeamento, porque já é view model direto, tá? Então, cliente, apagar esse método ali, cliente, beleza. Aí, o editar o post, a mesma coisa, ele vai fazer essa validação, se o model state ok, é que eu vou chamar, aí eu vou apagar aqui cliente, esse cara aqui eu vou apagar todo esse cara aqui. Opa, aqui. Até aqui não é tudo. Então, vamos lá. Mesma coisa ali do cadastro, né? Eu vou receber aqui var notificações, recebe await, serviço.atualizar. Atualizar? Cliente cancellation token. Oh, glória. Token. Isso, gente, acontece. Aqui eu vou renomear para cliente, tá? Fica mais sucinto. Então, se o ID é diferente, ele dá ruim. Se o model state é diferente, tá ruim. Aí, beleza, eu venho aqui, if notifications. Cadê? Return, redirect to action index, for each model state, return view cliente. Beleza? Então, a gente fez aqui, e aí tem o delete. O delete eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um serviço, cancellation token, vamos lá, cancellation token, ok. Então, aqui, serviço.buscar, eu vou pegar o id.value token, se é nulo, não retorna nada, se não, apaga aqui, e eu passo o cliente. Meu Deus do céu, cara, que método chato. Cliente. Beleza, ele vai retornar para a tela lá, bonitinho, massa. Aí aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui embaixo, na verdade, eu não preciso fazer isso. Aqui eu vou fazer assim. Var excluído, tem acento, recebe await, serviço, auto cancellation token, serviço.excluir, id, token. E eu vou deixar vazio. Deixa assim. Ele vai excluir e pronto. Aí o método aqui embaixo deixou de ser utilizado. Certo? Ó, então vamos lá. Agora vamos olhar para a nossa controller como ela estava antes, como ela está agora. Deixa eu até abrir aqui. A gente trabalhava direto com contexto. Toda a manipulação de paginação estava na action, né? Então a gente não consegue nem reusar essa paginação em outro lugar, né? A gente passou para o serviço e passou aqui, ó, mais fácil, né? Ó, a gente saiu aqui vamos ver, vamos contar quantas linhas tem aqui. De 20 até 58, então 38 linhas para, vamos ver aqui do começo, uma linha. De 28 para uma linha.
Detalhes, a mesma coisa, então aqui ó, 64 até, vamos ver aqui na onde, 103. 64 até 103 vai dar aí 40, 39 linhas, mais ou menos, né? Saímos aqui para 4 linhas. Né? O Create não tem muita coisa aqui. Enfim, melhoramos bastante, mas ainda tem muito o que melhorar. Eu vou fazer um segundo vídeo para poder falar disso aqui. Agora, a gente tem que testar. Então, a gente já inseriu, já fez o Dependency Injection e já fez o do repositório do serviço. Vamos ver se vai funcionar. Mantenibilidade. Palavrinha difícil essa. Deu ruim? Não, não deu ruim, não inicializou ainda. Depois tá demorando. Não era pra estar demorando, era pra estar bala esse negócio aqui. Internet, senhora. Beleza, então estamos aqui. Clientes. Vamos ver. Opa, deu pepino. Iha! Deu pepino. Oh, bem legal, né? Aparece. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa. Ah, a gente não implementou o filtro do cliente. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, cliente paginação. Cadê o cliente que tá aqui? Né, a gente deixou tudo como throw aqui, ó, o rolê. Então, filtro, vamos lá. Eu precisava pegar aquele consulta. Não, não é return true, não. Vamos pegar aquele. Agora eu preciso voltar aqui na controller. Vamos lá. Tem essa parte aqui do tokenizer aqui que ele faz. Ai, eu não salvei. Que legal, eu não fiz commit daquela versão. Então vamos de novo. A gente vai na mão, vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Um segundo. Bom, vamos lá. Então vamos fazer na mão esse rolê aqui, certo? O que a gente vai fazer? Então, se a, se a consulta... Eu lembro que eu tinha um builder disso aqui, cara. Se a consulta está nula, então eu vou retornar true aqui. Mas se não, vou retornar consulta serve trim to upper. Não, não precisa de trim, nem to upper. Precisa do trim. Aí eu vou fazer um split. Um split por espaço. E aí tem um negócio aqui, remove entry lane e remove trim entries. Beleza? Acho que eu lembro mais ou menos do código aqui. Split, aí ele faz um... Eu fiz o split e removi os strings, removi os entries. Então agora eu tenho uma string, vou fazer um to array não, to list, né, que ele faz. To list, isso aqui já é suficiente. Já fiz o trim do começo do fim, aí eu faço o split. Na verdade, acho que só esse split aqui, pelo espaço. Ah, e tem o remove mask também. Select, select, aí tem o regex, replace. Esse regex, replace vai dar ruim, eu vou te deixar ele sem. Beleza, aí eu vou fazer aqui um, esqueci o nome agora, o join. Então eu vou fazer um var, é, na verdade, deixa eu fazer o seguinte, fazer um string.join, aí eu vou pegar, deixa eu mover isso aqui para baixo, consulta,
com o operador, não é assim? Assim, vai, e consulta o que está acontecendo aqui. Tem join, é uma string normal, né? Não entendi agora isso aqui. Tar. Ah, tá. É invertido, tá aqui. Consulta. Não. Ele vai fazer esse join da consulta, vai montar o like ali, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, certo? Vou colocar aqui, ó. Não preciso criar variável. Na verdade, aqui que fica pesquisa. Vou chamar de pesquisa. Aí eu vou retornar cliente. Aqui tá errado. ef ponto. Olha, até sugeriu. Aí, ó. Só que eu não quero pesquisar por telefone nem por e-mail. Só nome e CPF. Pronto. Então, a gente chamou o function, chamou o like. Aí ele vai pegar ali o nome com... Não, isso aqui é um, né? Na verdade. Aí, ou esse outro aqui. Basicamente é o que tá lá. Ordenação vai ser um nome completo. Ora, por que tá to client? É aqui que era um rolê que eu preciso entender, que eu acho que é um T-property aqui. Não, isso aqui não funciona. Não, isso aqui também. Eu sei que eu tenho que colocar um atributo aqui, T atributo, talvez. E aqui a gente coloca um T atributo. E aí, no método base, a gente vai colocar aqui também. E atributo, que vai ser aqui informado em tempo de execução. E aí, eu acho que ainda não funcionou. Por que que não está funcionando ainda? Tem atributo where, atributo unique. Tipo, tem atributo. Tá. Deixa eu dar uma pesquisada aqui com o Copilot para ver como que eu posso fazer essa questão aqui. Nem precisou do Copilot, era só trocar o, o tipo aqui por qualquer objeto. Então, qualquer objeto vai ser utilizado para poder fazer a ordenação. E a projeção, a mesma coisa. Então, return, ele até colocou ali, vamos ver o que ele vai retornar. Return, cliente. Aí no caso, não faz sentido a gente retornar o cliente assim. Na verdade, o que que eu quero fazer? A gente precisa mover esse mapeamento aqui, ó. Eu estou no serviço. Aqui, mover isso aqui, eu estou mandando buscar. Eu estou fazendo a projeção. Preciso me perguntar qual projeção eu quero fazer. Ih, gente, peraí que as coisas funcionam assim. Ah, tá. Vamos ver. Como é que eu faço para fazer a projeção corretamente?
Porque daí, deixa eu ver onde é que eu vou usar essa projeção. Bom, se bem que eu vou usar ela aqui no detalhes. Eu estou fazendo a inclusão toda do objeto, a projeção eu estou fazendo aqui, eu estou retornando tudo. Cadê? Estou retornando tudo. Daí eu preciso retornar tudo. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a projeção return, deixar a projeção retornando o cliente mesmo. Deixar assim, por enquanto. Beleza. Daí a gente tem então implementado o nosso parâmetro. Agora vamos ver se vai funcionar. Internal server error. Vamos ver agora. Não. Agora funcionou. Beleza? Tá aqui, ó. Nossa paginação tá funcionando. Vamos criar um nome aqui. João Carlos. Vou colocar assim. O CPF do João vai ser... Nossa, tá até mais lento para gerar. Tá, vamos lá. Vai ser esse. Data de nascimento do João vai ser 19/1/1980. O e-mail do João é jclorota@email.com. O telefone dele, ele é, sei lá, é de São Paulo. Tá. Vamos ver. Tem que colocar a travinha, tem que ajustar isso aqui. Salvo. Não salvou, não. Vamos lá. Então, select all from clientes. Aqui, o João Carlos. Bom, no banco ele tá. Por que que, ó, página 1 de 1, por que que ele não apareceu aqui na nossa telinha? Então, vamos debugar a nossa controller aqui. Cadê? Pegar aqui, ó, F12 nesse cara aqui, Ctrl F12 para vir para cá. E aí a gente dá um Ctrl F, deixa eu dar um F9 aqui. Por que que você... O que veio de parâmetro? Vamos ver. Página 1, tamanho de página 10. Beleza. Ele vai bater em algum lugar aqui na... Vamos lá, vamos dar F11 aqui. Carry contexto. Então ele vai pegar o contexto. Qual que é a entidade? Entidade clientes. Beleza, total de itens. 1. Ok. Preparar paginação. Vamos lá. Paginação preparada? Não. Então, tá. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, se paginação preparada, se ela está preparada, eu não faço. E aqui eu venho para cá. Então, esse é o erro. Aí aqui eu tiro os braces. Se a paginação está preparada, não faço nada, se não, preparar true. Então, vamos lá de novo. Eu acho que era só isso. Vamos ver se a nossa pesquisa também vai funcionar. Eu sei que o vídeo ficou longo, galera, mas foi bastante coisa que a gente fez aqui, né? Bastante mesmo. Vamos lá de novo. Eu apertei F10, droga. Console aqui, ele tem que bater lá no banco já, direto. Alguma coisa aqui de injeção que não tá legal, porque tá muito lento. Beleza, bateu lá no banco. Nice, vamos ver os resultados aqui. Ó, agora ele trouxe. Beleza, vamos dar F5 aqui. Tá lá nosso João Carlos. Legal. Beleza, vamos ver o detalhe dele.
Tá carregando também. Aqui eu tiro esse breakpoint, que tá voltando para a paginação. Vamos editar ele? Opa, editar, deu ruim. Ele quer um cliente view model, ele pegou um detalhes view model. Então aqui temos um problema. Ele quer um cliente, eu retornei um detalhes. Então aqui, ó, no index não, no edit, o buscar. Aqui o buscar, não sei se faz sentido. Tá, detalhes view model. Ah, eu vou trocar a assinatura dele. Se bem que o detalhes aqui tem o quê? O detalhes tem tudo isso e o editar não tá fazendo tudo isso. Deixa eu passar aqui, deixa eu pensar um pouquinho agora. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, gente. Aqui eu acho que dá para vir aqui tem que ser o cliente atualizar mesmo. É que o cliente atualizar não tem os detalhes. A gente utiliza mesmo de um model para fazer a atualização. A não ser que cliente detalhes view model perde de cliente atualizar view model. Vamos ver se isso aqui pode funcionar. E querendo ou não, agora eu estou dizendo que cliente detalhes é uma cliente atualizar. Eu não coloquei sealed nesse cara, né? Então beleza. Então é pra dar boa. É o texto selecionado aqui para ver se ele vai fazer um recarregamento. Sucesso, maravilha. Então, João Carlos Santos e Silva. Eu vou mudar CPF, não adianta mudar o CPF. Aqui ele vai dar ruim, né? Porque ele precisa do CPF. Mas mesmo se eu gerar outro CPF aqui, então vamos lá, 733, que ele gerou aqui, né? Aqui tá 960. Então, eu vou dar um save aqui, o número... Tá, isso aqui tem que ajustar o data annotation lá. Ó, o CPF ele não mudou, nem o telefone, mas o nome ele mudou. Vamos pesquisar aqui por Lui agora. Search term. O problema foi o search term. O nome é outro, né? Eu coloquei consulta. Então vamos lá, cliente index. Nós search term aqui é consulta. E aí a gente faz um... Deixa eu só fazer um reload da tela que já dá boa. Só que eu tô sentindo que tá muito demorado. Será que é por causa do banco que tá no Kubernetes? Vamos pesquisar aqui de novo, Lui, vamos ver se vai acontecer. Consulta, maravilha, ó. Filtro funcionando. João, vamos colocar João assim. Ó, João assim não funcionou. Por que que não funcionou, João? João. Ah, eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Alguma coisa errada no filtro. Cadê? Cliente repository. Aqui. Ah, eu usei o like, que é I like. Eu usei não, né? O like aqui. Agora sim, vamos fazer um... Vai funcionar? Não, não funcionou não. Destruir. Vamos. Beleza. Ó o where como é que fica aqui, ó. I like format, né? Que format foi o parâmetro. E ele ainda não trouxe o João. Por que que ele não trouxe o João? Vou pesquisar por Carlos.
Ué, ele não tá trazendo o João, mas tá trazendo o Silva. Vamos voltar aqui e fazer debug desse negócio aqui, ó. Vamos tentar entender por que que com o João ele não tá filtrando e com os outros nomes ele tá filtrando. Não tá me fazendo sentido. Vou colocar um breakpoint aqui. João. Consulta é João. Então ele vai pular aquilo ali. Como é que fica a pesquisa? Ele não tá concatenando aqui, ó. É que na real ele colocou aqui embaixo. Colocou no começo e no final. Relativamente tá certo. Relativamente tá certo. Bom, eu vou tentar corrigir isso aqui em outro momento. Mas enfim, galera. Esse vídeo então foi pra gente falar um pouquinho essa parte, né? A gente já tá aqui em 1h30 de vídeo. Esse vídeo aqui então foi pra gente falar um pouquinho dessa separação de responsabilidades no C Sharp que a gente pode fazer. E cara, isso aqui é conceitual, então isso aqui você pode refletir para N outras tecnologias. Python, Java, Node. É até uma coisa legal que eu quero aprender ainda, essa questão das arquiteturas nas outras tecnologias, porque eu vejo que a galera não usa muito esses tipos de padrões nos frameworks. Geralmente, igual o Node, a entidade vai para a resposta, recebe e tal. A maioria das coisas que eu vejo. Não estou dizendo que todo mundo faz isso. E aí, isso aqui é um conceitual, é um padrão conceitual. A gente separa a responsabilidade, o que consulta a base, o que manipula dados, o que valida. Tem uma outra coisa que eu vou fazer no outro, que é a questão do Open Mediator, que aí, em vez da gente ter um serviço, cadê? Em vez da gente ter um serviço de cliente, acho que ele está aqui ainda, né? Ter um serviço que a gente agrupa tudo isso aqui, a gente separa basicamente um handler para cada coisa dessa aqui. Então, esse handler pode ser chamado, não precisa injetar uma classe grande, né? Vamos imaginar que a classe tem dezenas de dependências e tal. Não, você pega um método, separa, cria um handler dele só para aquilo ali, cria outro. E aí você cria uma chamada de uma maneira muito mais simples para fazer isso aqui. Tá? E não precisa, e você faz um inject do mediator ali, acho que é só mediator mesmo. Aí você faz um sender, então você pega a view model, que ela é uma request, e manda ele para um pipeline. E esse pipeline vai chamar o handler daquela, pode ter um ou vários handlers, e aí você faz um processamento ali do jeito que você quiser. E é só que a gente separa isso aqui, separa os métodos, cada um no seu. E aí a gente pode fazer um monte de coisa nesses métodos, tá? Enfim, o vídeo está bem longo já. Eu vou corrigir essa questão aqui do João, ver por que que pelo nome dele ele não está pesquisando e pelas outras coisas ele está pesquisando. Não sei se tem alguma coisa a ver com a acentuação do nome. E aí ele... Ah, tá. É que eu não fiz a consulta de novo. Deixa eu ver aqui. Santos e Silva. Vou entender o que está acontecendo e vou só documentar aqui num arquivo qualquer, em algum lugar, para poder ficar explícito qual que era a resolução do problema, beleza? Daqui, galera, ó, isso aqui já é um CRUD um pouco melhor, tá? Isso aqui a gente já tem um CRUD aqui mais bonitinho, mais organizado, mais fácil de dar manutenção, como vocês podem ver. Eu já soube exatamente onde ir. Ah, aconteceu o problema. Ah, tá, o problema tá ali, o problema tá aqui, o problema tá lá. Já soube exatamente onde ir para poder corrigir o problema que apareceu. Usa síncrono sempre que puder. Cancellation token também, tá? Cria o cancellation token, coloca ali para vir junto com a requisição. Faça isso, cria o processo, pagina os resultados sempre.
faz a projeção sempre que der. A gente não fez a projeção aqui, mas tudo bem. Esse caso aqui não é tão importante assim, mas pesquisem, usem o Copilot, usem o Claude, usem qualquer coisa para ajudar nesse quesito, identificar essas questões. Ainda tem muito o que melhorar aqui nesse CRUD. O que eu vou fazer agora? Eu vou terminar esses CRUDzinhos de todas essas partes depois aqui com o Copilot mesmo. Vou fazer aqui um serviço mais rápido. E num outro dia, eu venho aqui, acho que amanhã, se brincar, eu venho aqui e mostro da onde que eu saí, né, para onde que a gente foi. Talvez eu implemente com o Open Mediator aqui, que eu gosto bastante do Open Mediator, eu acho legal de implementar algumas coisas com ele. A gente isola e fica umas coisas mais simples, mas ainda assim o número de classes cresce bastante. E aí também eu já trago o CRUD que eu faço, se eu tiver que fazer um CRUD, tá? Eu vou trazer o CRUD da maneira com que eu faço hoje, talvez seguindo esse modelo aqui de serviço ou do Open Mediator ali, que eu acho bacana também, tá? E eu já vou terminar tudo, eu vou explicar esses detalhes, mas aí é o outro dia, beleza? Cadê? Deixa eu mudar aqui. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que esse vídeo foi muito longo. Talvez você deve ter jogado no notebook LLN, mas o problema é que vai resumir muito, você vai perder as nuances ali. Espero que esteja gostando dessa jornada, espero que esteja aprendendo com essa jornada, que ela esteja sendo enriquecedora para você e que você continue acompanhando essa jornada, esse canal e aprendendo. Não esqueça de curtir os vídeos, deixar comentários com as dúvidas que aparecerem no meio do caminho. O alarme toca bem na hora. Deixar os comentários com as dúvidas que aparecerem no meio do caminho, com sugestões, com ideias para a gente explorar e fazer. E compartilhem aí com a sua rede, com seus amigos, com seus colegas de trabalho que também estão aprendendo aí. Eu espero que eu esteja conseguindo ensinar alguma coisa boa para vocês, tá? Se eu não estiver ensinando, comenta aí, Lui. Não tá legal, não tá ruim. Quer dizer, não tá legal, tá meio ruim. Quer dizer, falou que ia ficar bom, não tá meio bom, mas parece que piorou. Então, deixa lá e é nóis. Nos vemos num outro vídeo logo logo.